Meus amados irmãos, uma boa tarde, a paz do Senhor Jesus para todos. Estou mais uma vez aqui vim trazer uma palavra da parte de Deus, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 25, do primeiro ao diante, que diz assim: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomaram sua lâmpada e saíram de encontro ao esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. E as loucas tomaram as suas lâmpadas e não levaram azeite consigo. E as loucas tomaram as suas, mas as prudentes levaram azeite e suas vasilhas com suas lâmpadas. E tentando o esposo, toquenejará a todos e adormeceram. Mas à meia-noite ouvi um clamor: aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e procuraram as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-me do vosso azeite, para que as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não, seja o caso que nos falte, e nós vos ainda até ao que eu venda e compre para vós. E, tendo elas ido comprar, chegaram e o esposo já estava preparado. Entraram com ele para as bordas e fecharam as portas. E depois chegou também as outras virgens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondeu, dizendo: em verdade vos digo, não conheço. Vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora que virá o Filho do Homem. Muito mais, irmão, é uma passagem muito conhecida, que vocês já ouviram muito pregando sobre essa passagem das virgens, que era 5 prudentes e 5 loucas. Mas, irmão, eu acho muito interessante que no capítulo 1 diz assim: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, e tomaram as suas lâmpadas e saíram de encontro ao noivo. Mas, irmão, a gente vai refletindo, estava meditando essa palavra aqui outra noite, que é um negócio muito importante. É que nem a vinda de Deus. A gente está hoje aqui, é tempo da gente estar preparado. Não da gente se preparar, é para a gente estar preparado pela vida do Filho do Homem, pelo Cordeiro, pelo noivo. E o versículo diz assim: e 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As prudentes, meu irmão, ela já estava preparada para a vinda de Deus, para a vinda do esposo, do noivo. Aleluia, glória a Deus. E é muito bonito, meu irmão, a gente ficar vendo que as loucas pediram azeite a ela. Ela falou: não, porque o que a gente falte, vai, corre e compra. Você vê que as loucas não estavam preparadas. Adormeceram, não compraram azeite, não quiseram azeite convosco. É que nem muito hoje a gente pega para a nossa geração de hoje em dia. Tem muitos que estão despreparados. Não estou preparado, estou se preparando, mas não estou preparado. E muitos estão preparados para a vida de Deus. É uma passagem muito conhecida, é bom a gente ficar meditando. E o capítulo 4 fala assim: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas. Você vê que as prudentes levou azeite sobrando. Tinha nas suas lâmpadas, mas também tinha sobrando nas suas vasilhas. Porque se o dela acabasse, ela colocava de novo. Ela tinha azeite sobrando. Já as loucas tinha pouco azeite nas lâmpadas e não tinha sobrando. Aí a lâmpada dela apagou. Porque o noivo demorou a vir. Aí muitas vezes, hoje em dia, Deus está muito assim: a gente fica pregando, Jesus está voltando, e muitos ficam sem acreditar. Faz muito tempo que Jesus está voltando. Mas a Bíblia fala aqui no capítulo 25, versículo 3, diz assim: vigiai, porque não sabeis nem o dia nem a hora que virá o Filho do Homem. E é tempo da gente estar preparado, como a gente está prudente, a gente está em preparação, se preparar, estar preparado, porque hoje a gente está falando de Deus aqui por esse vídeo, mas a gente não sabe amanhã, ou até hoje mesmo. Até hoje mesmo são 3:08 da tarde, mas quem sabe quando 3:09 Jesus volta, a gente não está preparado. A gente não está preparado para subir ao céu. E fala assim: e ele respondeu, dizendo: em verdade vos digo que vos não conheço. Você vê que as loucas chamaram, depois que elas foram comprar azeite e voltaram, foi chamar o Senhor, Senhor, Senhor. Mas ele falou: na verdade eu te digo que eu não vos conheço.
que a porta já tenha fechado. Oh, Espírito Santo, aleluia. E é tempo de a gente preparar como as 10 virgens, as 10 prudentes, da gente estar preparado em comunhão com Deus, em jejum e oração. Ter a nossa vida santificada espiritualmente, porque a gente não sabia nem o dia nem a hora que virá o Filho do Homem, o Filho de Deus, o leão da tribo de Judá, que nem fala lá em João, capítulo 14, que ele foi preparar lugar. Ele falou que voltará novamente. E é tempo da gente estar preparado porque ele está voltando. Jesus está voltando para levar a sua igreja. É tempo da gente estar preparado, santificado, espiritualmente. Aleluia, glória a Deus. E mais a meia-noite, você vê aqui que o capítulo 5 diz assim, e cantando o esposo tocanejará, e todos adormeceram. Mas à meia-noite ouvi um clamor. Aí vem o esposo, sai ali ao encontro. Você vê que chegou gritando, aí vem o noivo, aí vem o esposo. E as 5 prudentes, ela estava preparada para ir de culto ao esposo, ao noivo, mas as 5 loucas estavam dormindo sem azeite. É tipo da gente ter azeite sobrando, meu irmão. Sobrando azeite, jorrando. Irmão Diego, como que eu faço para ter azeite? Jejum e oração, ler a Bíblia, buscar pela madrugada, orar mais, largar mais o telefone, sair mais do Instagram, do Facebook, do TikTok e buscar a face de Deus, a Bíblia, que nem fala lá em Ezequiel, que Ezequiel, Jesus levou Ezequiel um espírito aí no rio, aí mandou Ezequiel andar, Ezequiel anda sem corvos, Ezequiel andava, a água batia no calcanhar, Ezequiel anda mais sem, a água batia no joelho, Ezequiel anda mais sem corvo, a água batia na cintura, Ezequiel anda mais sem, a água batia no peito, aí Ezequiel falou, agora não tem como andar mais, ele falou, Ezequiel, agora tu vai ter que nadar, se afundar nas águas do Espírito, buscar a Deus face a face, oh aleluia, buscar face a face do Cordeiro, face a face de Deus, oh Espírito Santo. Mesma coisa foi as 5 virgens, as 5 prudentes, ela estava buscando a face de Deus, ela tinha azeite sobrando, que ela tinha azeite nas suas lâmpadas e tinha azeite nos seus jarros sobrando, para não faltar. O Espírito, você tem que ter azeite sobrando, meu irmão. A gente tem que ter azeite sobrando, para não faltar na hora que Jesus voltar, a gente tem o azeite. E as lâmpadas estão acesas. Espírito Santo de Deus, está tudo acesa as lâmpadas, meu irmão. E não olhar para a aparência de um e de outro. Ah, aquele ali quer ser mais crente. Não, a gente tem que buscar o alvo é Deus, o foco é Deus. Não olhar para pastor e para presbítero, para diácono, mas buscar o foco que é Deus. As virgens, as prudentes já estavam buscando o foco que era Deus, o alvo é o céu, olhar para frente, olhar para cima, não para o lado nem para a direita, nem para a esquerda nem para a direita, mas buscar seguir em frente, porque o alvo é o céu, meu irmão, o alvo é o céu. Jesus está voltando. Porque a Bíblia fala aqui no capítulo 13, vigiai e orai, porque não sabeis nem o dia nem a hora que virá o Filho do Homem. A qualquer momento Deus pode voltar. E se a gente não estiver preparado, a gente vai ficar sofrendo nesse mundo. Que na Bíblia fala que o mundo já é do maligno. Espírito Santo de Deus, aleluia. Deus é mais tempo da gente estar firme na presença de Deus, buscar Deus, orar, descer pela madrugada, jejuar, buscar azeite. Oh, Espírito Santo. Buscar azeite, aleluia. Espírito de Deus, é tempo da gente estar pronto, santificado. Que nem lá ele fala em Efésios 6:10, capacete da justiça, a couraça da justiça, aleluia. O Espírito Santo de Deus, glória a Deus, aleluia. É tempo da gente estar preparado, ter a nossa vida comunhão com Deus, nossa vida no altar. A vida no altar, meu irmão, diante de Deus, diante de papai. Oh, aleluia, glória a Deus. Espírito Santo de Deus. Oh, glória. Que nem a gente vai ver aqui, meu irmão, no capítulo de Lucas, versículo, Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, diz assim, o nascimento de Jesus. E aconteceu naquele dia que saiu um descrito da parte da Sica, algum para que todos no mundo alistasse. Então o primeiro alistamento foi feito, sendo que Sirineu,
governador da Síria. E todos iam alistados, e cada um a sua própria cidade. E subiu a Galiléia, também José, a sua cidade de Nazaré, de Judeia, a cidade de Davi, chamado Belém, porque era da casa da família de Davi, a fim da alista-se como Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, se cumpriram os dias que ela havia dado à luz, e deu à luz ao seu filho, o primogênito, enviado pelo destino a manjedoura, para que não havia lugar para ele nascer. Você vê, meu, que é uma passagem tão interessante, que o Filho de Deus, Jesus, o próprio Filho, não tinha lugar nem para onde nascer, que Jesus já estava sendo perseguido, meu irmão, na barriga da sua mãe. Não tinha lugar para ele nascer numa manjedoura, meu irmão. O que nem muito da gente de hoje, numa estibaria, numa cocheira de cavalo, Jesus nasceu ali. E que ele veio humilde, meu irmão. Veio humilde, que nasceu na manjedoura. Desde como ele nasceu, Jesus estava sendo perseguido, meu irmão. Que nem de Mateus capítulo 2, Mateus capítulo 4. Mateus 4. O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Mateus capítulo 4. Fala sobre a tentação de Jesus no deserto. Você viu que o próprio Deus, Jesus, está sendo tentado no deserto pelo diabo. Quanto mais a gente que somos falhos. Aqui o capítulo 4 diz assim, a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo ele jejuado 40 dias e 40 noites, sentiu fome. E chegando-se a ele o tentador e disse, se tu és filho de Deus, mostra que esta pedra põe e come. E ele respondeu, porém respondeu dizendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Você vê que o próprio Deus foi tentado, ele já nasceu sendo perseguido, meu irmão. Sendo perseguido, que ele fala lá em Lucas, que a gente leu agora há pouco. E depois o Espírito Santo conduziu a ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. Tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele sentiu fome, ele estava sob carne. Você vê que o próprio Deus, Jesus, foi tentado pelo diabo no deserto. Imagine nós que somos falhos e perfeitos, fruto do pecado, vamos ser tentados diariamente, 24 horas por 48 sendo tentados. E ele sentiu fome e disse, chegando o diabo a ele, disse, se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão e come. Mas Jesus já estava preparado e falou para o diabo que nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus, meu irmão. Porque Deus nos deu autoridade para dizer para o diabo que nem só de pão viverá, mas de toda a palavra que sai da boca dele. Que nem fala lá em Mateus, em Lucas, capítulo 6 e o 20. Vigiai e orai, para que não entrar em tentação, porque o Espírito da verdade está pronto, mas a carne ela é fraca. Por isso que Jesus foi tentado pelo diabo. Ele estava sobre carne, mas ele resistiu. Essa passagem não reflete, porque ele mesmo sendo Deus, sentiu cansaço, suou, chorou, sentiu fome, mas ele estava em carne, meu irmão. E falou para o diabo que nem só de pão virá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. E ele, porém, respondeu e disse que nem só de pão virá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou ele à cidade santa e colocou ele sobre o bináculo do templo e disse, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que o Senhor os dará ordem ao teu respeito e tomará em tuas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Oh Espírito Santo de Deus. Eu tenho aqui, meu, para não tentar o Senhor teu Deus. Você vê que Jesus, o diabo levou Jesus ao bináculo do templo e falou, pula tudo daqui abaixo. Porque está escrito que o Senhor ordenará, dá ordem aos seus anjos, ao seu respeito, e eles pegarão em tuas mãos, para que você não tropece em pedra alguma. Aí Jesus lhe respondeu, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. E disse Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo em um monte muito alto e mostrou-lhe
todos o reino do mundo e a glória dele, e disse: tudo isto te darei, prostra-te a mim e adora. E disse-lhe Jesus: vaste de mim, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorará, e se ele servirá, e só a ele servirá. Então o diabo deixou que chegaram os anjos e serviram. Você viu, meu, que é uma passagem tão interessante que Jesus sofreu no deserto, sentiu fome, o diabo falou: eu tô com essa pedra de pão e come. Levou ele ao bináculo do templo e mandou ele pular, porque está escrito que o Senhor dará anjo a seu respeito, ordem aos anjos a seu respeito. E também o diabo levou ele a um monte muito alto e disse assim: ah, se tu se prostrar a mim e adorar, tudo isso aqui eu te dará. Mas Jesus falou: afasta de mim, Satanás, porque está escrito: só adorará um Deus, que é o Deus de Israel, de Isaac e Jacó, o Deus de Abraão. E então o diabo deixou, e eis que chegou os anjos e serviram. Você vê que o Jesus sofreu tudo aquilo no deserto, passou fome, sede, foi tentado pelo diabo. E no final de tudo isso, da tribulação, da tentação, o próprio Deus deu a ordem aos anjos ao respeito dele, e foram servir a ele, foram trazer alimento para ele, foram comer comida, porque ele resistiu à tentação do diabo. O que eu pego para nós, irmão, nessa tarde é para a gente resistir o diabo. Jesus aborrece pecado, mas ele ama o pecador. Mas ele manda a gente resistir o diabo e ele fugirá de vós. Que no Jesus resistiu o diabo aqui e ele fugiu de vós. E eu pego para lá também, meu carro, passagem das 10 virgens. As 5 loucas, as 5 prudentes. Para ter a gente sobrando. Para a gente estar em comunhão com Deus, em jejum e oração. Porque 5 delas eram prudentes, 5 loucas. As loucas não estavam ligando para nada. É que nem hoje em dia, aqueles crentes modinha, um pé na igreja, outro no mundo. Mas tinha 5 que era crente de joelho, meu irmão, de joelho roxo, de orar. De vida de comunhão com Deus, vida no altar, orava muito, que tinha o joelho roxo, buscava a face do Senhor, a face do Cordeiro, a face do leão da tribo de Judá. Eu digo a vocês, Apocalipse 13:20, fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e irá com ele comigo. Jesus está na porta do meu e do teu coração batendo, ele tem a chave, mas ele bate para entrar, porque ele é educado. Mas o diabo não. O diabo vê uma brecha, ele entra e destrui a sua vida. Por isso que ele manda a gente vigiar e orar. O espírito pode estar puto, mas a carne é fraca, porque o espírito puxa para o lado espiritual e a carne para o lado físico, o desejo carnal. O apóstolo Paulo fala: seja imitador de mim como eu fui de Cristo. O apóstolo Paulo foi tentado. O apóstolo Paulo ele fala lá em Provérbios capítulo 6. Fala assim: filho meu, atrai minha sabedoria, minha razão inclina teus ouvidos, para que guarde meu conhecimento e guardará minhas palavras. Porque o lábio da mulher adúltera destila a favor do mal, os seus passos à morte, os seus pés à sepultura. Aí Provérbios capítulo 8, ao diante, diz assim: e eu vi um jovem mancebo, falta de juízo, que ia no crepúsculo da tarde e na escuridão da noite. E eis que uma mulher saiu em seu encontro e falou: sacrifício pacífico tenho contigo, hoje eu pagarei os meus votos, porque o marido não está em casa. Foi levar uma nova jornada dessa questão de dinheiro, isso voltará no dia marcado. E a Bíblia fala diante que diz assim: esse aí foi como o boi ao matadouro, como o louco que vai ao cativeiro da prisão, e como a ave que vai ao seu laço. Pois agora, filho, dá-me ouvido, e afasta da porta da tua casa, para que teus dias sejam prolongados na terra. É que nem as 10 virgens, é tipo da gente a vigilância, meu irmão, vigiar e orar. Porque as 5 estavam em vigilância, estavam em oração, estavam em comunhão com Deus, esperando o esposo, esperando o noivo. E 5 delas estavam dormindo, sem azeite. Estava fria, gelada, meu irmão. Minha irmã foi como esse jovem. E a Bíblia fala que ele foi como o boi ao matadouro, como a ave que vai ao seu laço, como ao louco que vai ao cativeiro da prisão. É tipo da gente estar preparado para a vida de Deus, meu irmão. Para a vida do Filho do Homem, do leão da tribo de Judá. Meu irmão, e essa passagem que eu deixo nessa tarde para vocês, no livro de Mateus, capítulo 25, fala sobre as 10 virgens. Busca a face de Deus, ora mais, tira mais tempo de oração, lendo a Bíblia. Muitos vão dizer: ele é o santinho, agora que ele está evangélico, ele é o santinho. Não liga para o que ele fala, bota o foco para Deus, que é o céu. O foco é o céu, meu irmão, porque Jesus sofreu naquela cruz por nós. Ele foi como ovelha muda ao matadouro. Ele pediu água dele, vinagre, ele levou chicoteada, meu irmão. Você imagina o sofrimento que Jesus passou. Cada chicoteada que ele levava, puxava a sua carne do seu corpo e ele continuou calado. Mas antes dele passar por isso, ele orou 3 vezes ao Pai: Pai,
Se for possível, afaste esse cálice de mim. Pai, se for possível, afaste esse cálice de mim. 3 vezes. Mas na terceira vez ele falou, Pai, seja feita a tua vontade, aleluia. Seja feito o teu querer na minha vida. Deixa Deus guiar teus passos, filho. Filha, deixa Deus te guiar para o céu. A porta é estreita. O caminho é estreito. Mais largo é o outro caminho para a perdição. O mundo oferece muita coisa boa nos seus olhos físicos. Nos seus olhos carnal, o mundo oferece muitas coisas boas. Prostituição, nos olhos dos homens bons. Bebida, droga. Mas não é bom para os olhos de Deus. É tipo ali, como um abismo puxa o outro, meu irmão. Mas Deus não, é bom a gente sofrer com Jesus, porque ele sofreu. A gente sofreu. Jesus fala assim, não ajuntai tesouro na terra, porque a traça e o ferrugem come. Ajuntai tesouro no céu. Oh, aleluia, glória a Deus. Aí fique para o seu coração essa tarde. Busca a Deus. Desce pela madrugada, ora. Deixa o azeite transbordar na tua vida. E Jesus te ama, meu irmão. Fique na paz, que Deus abençoe cada um de vocês. Onde esse vídeo chegar, tenha uma boa tarde abençoada por Deus. Fique na paz, Deus abençoe.